é um sermão profético de Cristo, porém, diferente dos livros de Daniel e de Apocalipse, que são proféticos também, ele segue uma linha cronológica. Se vocês olharem para o livro de Daniel, vocês vão ver que existem ali as profecias, e sempre num outro capítulo adiante, sempre tem as mesmas profecias, mas de maneira mais ampliada, de maneira mais, com mais símbolos, com mais entendimento. Então é como se fizessem ciclos, né? Volta a fazer de novo as profecias, sempre voltando do início e dando mais explicações. E o livro de Apocalipse também é assim. Mas, no livro de Mateus, não acontece isso. Neste capítulo especificamente, não acontece isso. Aqui as coisas são descritas de maneira cronológicas, uma atrás da outra. Como nós sabemos disso? Por 6 vezes, Mateus usa uma palavra que em grego é a palavra tote. Tote. É a palavra então, traduzida como então para nós. A palavra então, ela é usada cerca de 160 vezes no Novo Testamento. Só Mateus usa ela 90 vezes. E ela sempre quer dizer uma coisa que ocorre após aquilo que está falando. Não é uma coisa que está voltando para explicar alguma coisa do início. Sempre é uma sequência. Olha só, versículo 9. Então vos entregarão para serdes atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Versículo 14. Este evangelho será pregado no mundo todo, em testemunhas a todas as nações. E então, acontece depois daquilo. As pessoas serão perseguidas, depois o evangelho será pregado. Versículo 16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Perseguição vai ser depois que o evangelho for pregado. E aí nós chegamos então, irmãos, no versículo 21, que diz assim: pois haverá o quê? Então, de novo a palavra então, grande aflição ou tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, versículo 2, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles. Aqui está descrevendo agora, irmãos, uma tribulação específica. É chamado então de grande tribulação ou grande aflição, porque já havia falado no versículo 9, que nós já lemos, que as pessoas seriam atormentadas, passariam, no original fala tribuladas, elas passariam também por uma tribulação, uma perseguição que Jesus já tinha aqui neste capítulo. Porém, no versículo 21, ele fala assim, ó, então haverá uma grande aflição. É algo específico. E o interessante é que fala como nunca houve, ou seja, ela vai ser única, não teve outra igual. E depois, no versículo 22, fala que terão pessoas que serão livrados dela, que são quem? Os escolhidos. O que é essa grande tribulação? Vamos para o livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 30. E depois nós vamos fazer aqui uma consulta também com os escritos do Espírito de Profecia. A melhor maneira, irmãos, de vocês estudarem o Espírito de Profecia é vocês irem no livro que vocês querem ler, no caso, escolher o livro que vocês querem ler, e procurar ver os versículos que ela menciona no livro. Então, se vocês querem ver algo, o que será que ela falou sobre, por exemplo, Jeremias 30? Vocês vão ali no grande conflito, tem o índice escriturístico, e ali vai estar o texto. Jeremias, capítulo 30, versículo tal ali, e vocês vão ver o que ela fala especificamente sobre esse versículo. E é o que nós vamos fazer agora. Capítulo 30, então, de Jeremias, no versículo 7, diz assim. Notem as características. Porque aquele dia será grande, que não há outro semelhante. Será tempo de angústia mas ele será livrado dela. Está falando de uma grande tribulação aqui, como nunca houve outra igual, e haverá então aqueles que serão livrados? Sim, as mesmas características ali do livro de Mateus. Vamos para Daniel. Daniel, capítulo 12.
Daniel capítulo 12, versículo 1 diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo. E haverá o quê? Um tempo de angústia. Notem, angústia nós sentimos em qualquer momento da vida. Mas aqui fala, haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas neste tempo, o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, será liberto. Até aqui tudo bem? É uma grande tribulação? Fala que é a única, que não teve outra igual? E fala que vai ser liberto o povo, os escolhidos? Sim. É o mesmo tempo que Mateus se refere. É o mesmo tempo que Jeremias se refere. O que ela fala sobre isso? A experiência de Jacó, durante aquela noite de luta e angústia, os irmãos conhecem a história, Esaú estava perseguindo Jacó para se vingar ali daquela desavença que eles tiveram de mais jovens, e ele estava ali com muito medo, não somente por ele, não somente pela família, mas principalmente porque Jacó não se considerava perdoado por Deus. Talvez essa era a maior angústia dele. Né? Era porque ele achava que ainda estava sendo culpado aos olhos de Deus, sendo que Deus já o havia perdoado. Mas ele estava em angústia. Por isso que fala noite de angústia. Representa o povo, aliás, representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar quando? Precisamente antes da segunda vinda de Cristo. Estamos falando sobre os últimos dias? Sim, algo bastante atual para nós? Com certeza. Olha só agora o que ela fala. Ela menciona o texto, tá? Eu não coloquei para não ficar o texto muito comprido, mas ela fala todo aquele versículo de Jeremias, e aí ela fala assim: quando Cristo cessar a sua obra como mediador em prol do homem, então começará esse tempo de angústia. Ter-se-á então decidido o caso de toda alma, e não haverá sangue expiatório para purificar o... Muito bem. O tempo de angústia vem quando, então, irmãos? Depois que a porta da graça se fecha. Notem, quando cessar a sua obra como mediador. Quando vier este tempo de angústia, todo o caso estará decidido. Ela está mencionando agora o outro texto que nós lemos, de Daniel capítulo 12. Não mais haverá graça nem misericórdia para o impenitente. O selo de Deus vivo, o selo do Deus vivo estará sobre o seu povo. Já foi decidido, então. Quem vai ser selado com o selo de Deus e aqueles que vão receber o sinal ali da oposição da besta. Não é isso? O que eu quero que os irmãos frisem é: o tempo de angústia ele só vem depois do fechamento da porta da graça. Em Apocalipse 7 também fala também sobre isso. Diz no versículo 14, né? Estes são os que vieram da grande tribulação. No grego fala tribulação a grande. Ele se foca, né, em falar que há uma perseguição, uma tribulação específica. A grande tribulação para nós, mas para eles é a tribulação a grande, ou seja, a única. Passaram pelo tempo de angústia, tal qual nunca houve desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo de angústia de Jacó. Permaneceram como? Sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. Antes de continuar, vamos só frisar uma outra coisa. Quando se fecha a porta da graça, Cristo sai do lugar santíssimo. Ele deixa de ser intercessor, irmãos. Não se enganem, ele vai continuar sendo um protetor. Tanto é que no livro de Daniel fala, se levantará Miguel. Toda vez que a Bíblia fala de Miguel, nos textos que ela menciona Miguel, que é Cristo, sempre ele está em combate com as hostes do inimigo para proteger o povo de Deus. Lá no livro de Judas, quando ele estava ali resgatando a Moisés, em Apocalipse, quando fala que ele duela com Satanás e seus anjos. Então, Miguel é um simbolismo de Cristo sendo o nosso protetor contra o inimigo. Mas como intercessor, como sumo sacerdote, inclusive tem um texto em que a irmã White fala que ele troca de roupa
Porque ele tem que deixar suas vestes de sumo sacerdote para então vestir-se como um rei, como Miguel. Olha que coisa bem interessante. Mas o que é interessante, voltando a falar, que quando chega neste tempo, para o povo de Deus é tempo de angústia. E para os ímpios? Não vai deixar de ser uma angústia também. Mas qual vai ser o evento ali que vai acontecer, seguindo ali uma cronologia? O que vai acontecer na terra? Ali chamado derramamento final dos juízos de Deus. Então, nos eventos finais, fala que algumas gotas já estão caindo na terra. Mas as taças cheias da ira de Deus, que será derramada sem misericórdia. Por que sem misericórdia? A gente lê isso em Apocalipse. Porque já não vai ter mais intercessor. Os casos estarão decididos. Vamos voltar para Mateus. Como eu falei, no capítulo 24 de Mateus, segue-se uma linha cronológica sequencial. Então, só para os irmãos acompanharem aqui, lemos o versículo 21, que fala que haverá esse tempo de aflição, esse tempo de angústia como nunca houve, e nós sabemos que se chegou esse tempo, é porque já se fechou a porta da graça. Agora, olha só o versículo 23 ao 26. Notem bem, irmãos. Então, é depois então do fechamento da porta da graça? Sim ou não? Então, ou seja, depois que acontece a grande aflição, se alguém vos disser, olhai o. Por que eu estou frisando o? Porque Cristo anteriormente já tinha falado que haveriam falsos cristos e falsos. Não tinha? Só que agora ele fala assim, ó, o Cristo. Está aqui ou ali, não acrediteis. A irmã White falou que ele vai andar na terra. Versículo 24. Ele volta a falar, aparecerão falsos cristos e falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Prestai atenção que eu vos aviso antecipadamente. E no versículo 26 ele fala assim, se vos disserem, olhai, eles estão aqui, eles estão no deserto, é isso que fala? Ele, singular, ele está no deserto, não saiais. Ou, olhai, ele está no interior da casa, não acrediteis. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho. Esse ele está no deserto ou no interior da casa. Quem é, irmãos? Não são eles. Ele. Quando que ele vem, então, irmãos? Se no versículo 21 fala que haverá tempo de angústia, já confirmamos nos textos que o tempo de angústia vem quando se fecha a porta da graça. Quando que ele aparece, então, irmãos? Antes que feche a porta da graça ou depois? Opa, mudou de ideia todo mundo, então? Vocês falaram que era antes? Eu também queria que era antes, irmãos. Vamos confirmar com mais uns textos. Vamos para 2 Tessalonicenses. E eu sei que alguém aqui deve estar já com o coração apreensivo, com algumas questões já na cabeça, né? Como, por exemplo, se é depois que Satanás se apresenta ali como Cristo, com o intuito de enganar, se já os casos estão decididos, por que ele vai fazer isso? Se as pessoas que estão perdidas já vão estar perdidas, e os que estão salvos não vão mais poder se perder, já vão estar considerados com o selo de Deus salvos, qual seria então o objetivo de Satanás fazer isso depois do fechamento da porta da graça? Nós vamos responder isso daqui a pouco. Não saiam, então. Vamos lá, 2 Tessalonicenses. São dois textos, irmãos, que falam sobre isso, principalmente. Mateus, que nós já analisamos, e agora vamos fazer uma breve análise aqui no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O contexto, irmãos, desses dois primeiros capítulos, principalmente, está falando da volta de Cristo. Se vocês verem aqui no capítulo 1, eu vou só mencionar os versículos, mas no versículo 7, por exemplo, quando fala quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, ou seja, a sua vinda. No versículo 10, quando fala quando ele vier para ser glorificado, os seus santos e admirado, etc., também está falando sobre a volta de Cristo. No capítulo 2, Paulo já começa falando assim, olha, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com ele, rogamo-vos. E aí ele continua falando.
Notem que a preocupação de Paulo é colocar este assunto na mente daquelas pessoas. A vinda de Cristo. Quando os discípulos falaram com Cristo ali no sermão do profeta que foi proferido, a primeira coisa que Jesus se preocupou em falar é: cuidado para que ninguém vos engane. Haverão falsos cristos, falsos profetas, haverá fome, guerras, perseguição, serão atormentados. Jesus então começa a descrever, mas a primeira preocupação é: cuidado para que ninguém vos engane. E Paulo usa também aqui o mesmo tipo de linguagem. Ele não quer que as pessoas sejam enganadas em relação à segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque ele sabia, no caso, que Satanás tentaria também personificar ou simular essa vinda. No versículo 3, por exemplo, fala assim: ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Para um pouquinho. Quem é esse iníquo? Ou esse chamado filho da perdição? O Eberson falou Satanás. Todos concordam? É Satanás que ele está falando aqui? Irmãos, em Daniel capítulo 7, fala ali que haveria um poder, descrito ali como chifre pequeno, que ele faria as mesmas coisas que estão descritas nesses versículos. Se oporia a Deus, perseguiria o povo de Deus, blasfemaria a Deus, ou seja, tentaria tomar o lugar de Deus, por isso chama-se anticristo. Anti não quer dizer contra, mas sim no lugar de, né? Quando Jesus fala assim: olha, o pai que vai dar um escorpião no lugar de peixe, em lugar de peixe, a palavra anti. Então, quando fala anti, é uma pessoa ou um ser que quer ficar no lugar de Deus. Isso foi manifestado quando, irmãos? Historicamente falando. Com a história do papado. É só ler as declarações e o que eles fizeram na história, na Idade Média ou Idade das Trevas, que os irmãos vão entender que essa parte aqui, Paulo estava falando sobre a vinda desse iníquo, desse aí chamado filho da perdição. Só que isso vai mudar aqui, irmãos, porque no versículo 6 ele fala assim: e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Pois já o mistério da injustiça opera. Nos dias de Paulo já operava. Não pode estar falando nessa parte aqui sobre Satanás, por exemplo. Porque fala que isso já acontece neste tempo. Somente há um que agora o detém, até que seja afastado. Olha que coisa interessante. Em outras palavras, Paulo está falando aqui do fechamento da porta da graça. Porque ele fala que existe alguém que detém essa obra de Satanás, de injustiça, de perseguição, até o quê? Que seja o quê? Liberto para poder fazer de maneira mais livre. Os irmãos já leram em Apocalipse quando fala que existem anjos segurando ou retendo os quatro ventos, e aí que Jesus fala assim, né? O anjo fala assim: olha, não solte os ventos até que o povo de Deus esteja selado. E quando que ele vai estar selado? Ou completamente selado? Quando terminar a obra de Cristo no santuário celestial. E aí será feita, então, a decisão e todos os casos estarão decididos. O que é isso, então, irmãos? Vamos aqui ver mais um texto. Olha só. Vamos ver aqui a linha de tempo, porque Paulo também está sendo, nesse texto, cronológico também. Ele não está indo e voltando como o livro de Apocalipse e Daniel costuma fazer. Enquanto Jesus permanecera entre Deus e o homem culposo, achava-se o povo sob repressão. Quando, porém, ele saiu de entre o homem e o Pai, esta restrição foi o quê? Removida. Então, enquanto ele está no lugar santíssimo, intercedendo, é como se a perseguição ou os ventos de guerra, que o mundo ali já está em andamento, é como se ele segurasse isso para que o povo pudesse ser selado e fizesse a obra final, que é pregar o evangelho. E Satanás, olha só, quando ele saiu de entre o homem e o Pai, essa restrição foi removida e Satanás teve completo, olha só que palavra, irmãos, completo domínio sobre os que afinal não se arrependeram. Por quê? Porque aqueles que se arrependeram e se converteram,
Cristo vai proteger. E os que não se arrependeram? Por isso que fala, são as 7 últimas pragas, onde não tem, assim, mistura de misericórdia. Enquanto Jesus oficiava, é o mesmo texto, tá, irmãos? É que como é muito grande, a gente tem que cortar. Enquanto Jesus oficiava no santuário, era impossível serem derramadas pragas. Mas terminando ali a sua obra e encerrando a sua intercessão, nada havia para o quê? Quem que detém, então, aqui, irmão, segundo o livro aqui, de 2 Tessalonicenses? O próprio Deus. Ele detém para que a própria ira dele não caia logo sobre as pessoas. Porque é desejo de Satanás, irmãos, que a ira de Deus caia sobre os ímpios. Você acha que ele ama os ímpios? Ele não ama os ímpios. Ele quer que todos se percam, tanto os salvos, tanto justos como injustos. E ela irrompeu com fúria sobre a cabeça desabrigada do pecador culpado, que desdenhou a salvação e odiou a correção. Naquele tempo terrível, depois de finalizada a mediação de Jesus, os santos passaram a viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Aqui então, Tessalonicenses, irmãos, vamos continuar. Neste momento, fecha-se a porta da graça, porque fala que enquanto há um que detém essa obra de engano, as coisas são seguradas. Mas olha só, versículo 8. E então será revelado o... Notem, não está falando do primeiro anticristo, que nós já sabemos que é a história do papado, que vai voltar a ter poder, porque diz ali em Apocalipse que a sua ferida mortal vai ser curada. Né? Os Estados Unidos vão ali se unir a eles para poder obrigar as pessoas a adorarem um falso dia de adoração. Mas aqui está falando assim, ó, e então será revelado o iníquo. Note agora que a mensagem aqui de Paulo, ela muda. E olha só o que ele continua falando. A quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Lembrando aqui no versículo 8, quando diz será revelado, é a palavra apocalipto. Notem, está falando sobre coisas que são relacionadas a Jesus. Por quê? Porque ele vai fazer uma obra de engano semelhante para poder enganar as pessoas, de coisas que Jesus vai fazer de maneira verdadeira. É uma contrafação. Satanás é especialista nisso. Versículo 9. A vinda deste iníquo, olha só, a vinda dele, vinda de Cristo, a vinda do iníquo será antes. É segundo a eficácia de quem? De Satanás. Com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Nós já lemos já no Espírito de Profecia. Ele vai curar as pessoas, as moléstias do povo. E olha só agora, irmãos, ponto-chave aqui, o versículo 10 e o 11 e o 12. E com todo engano de injustiça para os que perecem. Por que perecem, irmãos? Porque não, nota que eu vou falar, não receberão o amor à verdade para serem salvos. É isso? É isso que está escrito? Não receberão? Não receberão. O que é receberam? Por que eles não receberam? Porque a porta da graça se fechou quando eles podiam ter recebido. Eles não receberam. Se fosse uma obra de engano antes do fechamento, eles teriam ainda a oportunidade de ver o engano e falar, opa, não é Deus aqui, não é Jesus. Teriam ainda a oportunidade. Mas aqui fala que eles já não receberam, por isso que Deus, então, no versículo 11, fala, envia-lhes a operação do erro para que creiam na mentira. Que mentira? A mentira de que é Cristo que está voltando, e não é Cristo. Olha o versículo 12. Para que sejam julgados todos os que não, passado, creram. Eles não creram quando tiveram oportunidade, quando a porta da graça estava aberta. Antes tiveram prazer no pecado ou na iniquidade. Vou mostrar mais um texto, irmãos, para finalizar, e depois faremos as últimas considerações. Mais 2 textos, desculpa. Pergunto para vocês, por que Satanás faz isso, então? Por que ele vai simular a sua vinda, se ele sabe... Satanás estuda a Bíblia, irmãos, o que vocês acham? Muito mais do que nós. Nós aqui, uma pessoa de 100 anos, vamos jogar bem alto, estudou a Bíblia aí durante 80, 90 anos, ele estuda 6.000 anos, no mínimo. Sem falar o tempo que ele estava antes da criação da Terra. Mas vamos falar só da criação da Terra. 6.000 anos que ele conhece. Conhece de frente para trás, de trás para frente. Se ele sabe, então, irmãos,
Por que ele vai fazer isso? Se já se fechou, né? Já se fechou a oportunidade, tanto para um lado como para o outro, já está decidido. Por que ele faz isso? Assim como Satanás, olha só, agora que a gente vai começar a entender as últimas coisas aqui importantes. Assim como Satanás influenciou Esaú a marchar contra Jacó, instigará os ímpios a destruírem o povo de Deus no tempo de angústia. Assim como ele acusou a Jacó, acusará o povo de Deus. Ele conta com as multidões do mundo como seus súditos. Todos já são dele já, irmãos. Mas o pequeno grupo que guarda os mandamentos de Deus está resistindo à sua supremacia. Se ele os pudesse eliminar da terra, o seu triunfo seria completo. Ele vê, olha só agora, ele vê que santos anjos o estão guardando. E, até eu frisei ali, deduz que os seus pecados foram, mas ele não sabe que os seus casos foram decididos no santuário celestial. Na verdade, irmãos, Satanás não vai saber, não vai ter certeza. Ele vai ver anjos protegendo. Você sabe que quando se fechar a porta da graça, isso nós sempre aprendemos na igreja, né? Não haverão mais mártires. Antes haverá? Sim, o livro de Apocalipse fala isso. Mas depois que fecha, não haverá mais mártires. Então ele vai ver que eles estão sendo perseguidos, porém não estão sendo mortos. E ele vai ver que vai haver ali uma proteção, talvez, podemos dizer assim, adicional dos anjos, porque as pessoas vão estar orando como Jacó orou naquela ocasião, em relação ao seu irmão. E ele vai fazer o quê? Vai deduzir que os pecados foram perdoados, mas ele não sabe que já foram decididos. Irmãos, tem um pregador que ele fala assim, Satanás, irmãos, é Satanás. Se vocês lerem Apocalipse capítulo 20, fala que depois dos 1000 anos, Satanás já está perdido depois dos 1000 anos? Acabou, para ele já acabou. Vai ter ali 1000 anos para ficar meditando na obra que ele fez e tal. Mas o que acontece depois dos 1000 anos? Os ímpios são ressuscitados e o que ele vai fazer? Ele vai ainda tentar? Ele sabe que está perdido, irmãos? Hoje ele sabe que está perdido? Por que ele faz isso então? Porque ele sempre acha que pode contrariar a palavra de Deus. Não pensa que ele é como nós, né? Que logo já desistimos, temos um projeto ou alguma coisa, e fala, não vou, desisto. Ele não desiste. Mesmo sabendo que está perdido, mesmo sabendo que não vai surtir efeito nenhum, porque os salvos já estão salvos, ele vai tentar. Essa ocasião não vai ser diferente, irmãos. Ele vai deduzir. Eu tenho certeza que ele tem inteligência suficiente para falar assim, ó, fechou a porta da graça. Por mais que eu não tenha certeza, por mais que eu não esteja vendo ali Jesus saindo, eu tenho certeza que ele vai ter assim 99%, digamos assim, de certeza. Porém, ele vai ainda fazer isso. Esse é um dos motivos. Nós vamos falar o outro após esse último texto aqui. Satanás percebe, olha só, esse texto aqui, irmãos, ele está no Eventos Finais. Se os irmãos pegarem Eventos Finais, vocês vão ver ali a sequência, porque Eventos Finais, os irmãos sabem, são textos escolhidos ali, compilados, nós chamamos, que são colocados para se falar sobre os eventos de maneira, né, sequencial. Não é um livro assim que Ellen White escreveu de começo ao fim como um grande conflito, por exemplo. Ele foi colocado ali. E eu acredito que ele foi colocado ali num lugar meio que errado, porque esse texto que nós vamos ler, ele é colocado antes do fechamento da porta da graça. Mas hoje, creio que nós entendemos, por outros textos que nós aqui acompanhamos, que vai ser depois. Mas, vamos lá. Satanás percebe que está prestes a perder a sua causa. Não pode iludir o mundo inteiro. Ele faz o quê? Último e desesperado esforço para vencer. Quem ele quer vencer, irmãos? Os fiéis. Se fosse antes do fechamento da porta da graça, vocês acham que ia ser o último engano dele? Ou vocês acham que ele teria mais outros enganos para... Eu tenho certeza que ele tem muitos enganos ali na manga, né? Mas aqui fala que é o último, olha só. E ela fala várias vezes isso. O último e desesperado esforço para vencer quem? Os fiéis. Agora ele já não está mais se importando com os infiéis, porque os infiéis já são o quê? Já estão perdidos. Muito bem. Efetua isso personificando a Cristo. Os santos observam o que se passa com estupefação. Eles também serão enganados, adorarão a Satanás, a anjos de Deus ao seu redor. Olha só, ele quer ser adorado, irmãos. Mesmo sabendo que ele já perdeu, vamos ainda tentar um pouquinho.
No outro texto fala que seria o triunfo dele seria completo se ele conseguisse enganar ou fazer alguma coisa com os fiéis. Há anjos de Deus ao seu redor. É ouvida uma voz clara, firme, musical, dizendo: olhai para cima. Olha que maravilhoso. Aqueles que oravam tinham um só objetivo: a salvação final e eterna da sua alma. Esse objetivo estava constantemente diante deles. A vida imortal prometida aos que perseverarem até o fim. E ela termina assim: mais uma tentativa. E então será usado o quê? O último, olha só, ela fala de novo, o último ardil de Satanás. Ele ouve o incessante clamor de que Cristo venha, de que Cristo os liberte. Esta última estratégia é o quê? Personificar a Cristo e fazer que eles pensem que as suas orações estão sendo... Então ele quer prejudicar até o fim. Mesmo sabendo que talvez ele esteja perdido e que os salvos não vão se perder. Ele quer ainda enganar, falar, ó, deixa eles pensarem então que é Jesus vindo. Mas pois bem, sabemos que ele vai conseguir? Não, porque a Bíblia fala que os escolhidos não serão enganados. Agora eu vou falar uma coisa bem importante para finalizar, irmãos. E é com isso que nós temos que talvez sair daqui meditando. Satanás ele tem enganos a pequeno e a curto e a longo prazo. Esse não é a longo prazo. Ele sabe que neste momento ele não vai enganar ninguém. Quando que ele vai enganar as pessoas? Hoje. Por que hoje? Preste atenção. Muitas pessoas saem dos caminhos de Deus, ou ficam nos caminhos de Deus, aparentemente, dentro da igreja. Não estou falando que as pessoas saem da igreja, não. Porque muitos, talvez a maioria, se perdem dentro da igreja. Só que a pessoa tem uma coisa na cabeça. E os irmãos não vão contestar o que eu vou falar, porque quando eu perguntei o que os irmãos pensavam sobre isso, todos falaram, ou praticamente todos, que será antes do fechamento da porta da graça. Então a pessoa, sabendo ou pensando que antes que Cristo finalize a sua intercessão, essas coisas acontecerão, Satanás aparecerá e fará toda essa obra de engano e tal, o que a pessoa pode pensar? Ah, chegou o momento então de eu voltar para Deus, porque a porta da graça ainda está aberta. E a porta, já, na verdade, já está. Por isso que se chama-se engano. O que é engano? É quando você é pego de surpresa. Se você sabe que você vai ser enganado, não é engano. É mentira, mas não é engano. Engano é quando você pensa que está indo por um caminho. Jesus não falou isso? Olha, vão ter muitos que vão falar: Senhor, Senhor, fizemos muitos milagres, profetizamos em teu nome. Essas pessoas são adventistas. Eles falam: Senhor, nós te adoramos, nós servimos, nós profetizamos, fizemos milagres. E Cristo vai falar o quê? Não vos... Por quê? Porque enquanto a porta estava aberta, Paulo fala assim: a salvação é quando? Isaías fala isso também. A salvação é hoje. Hoje é o dia de exortação. Hoje é o dia que você tem que entrar num relacionamento de comunhão com Deus de verdade. Porque se você está esperando algumas coisas acontecerem para falar: eu volto quando eu ver as coisas apertarem, pode ser tarde. Quando Satanás aparecer, irmãos, já vai estar todos os casos decididos. Que possamos estudar a palavra de Deus. Possamos estudar os livros do Espírito de Profecia, porque eles dão uma ampliada em coisas que talvez você não perceba ali na palavra. Estão lá, mas você talvez não tenha percebido. Esse é o meu desejo, a minha oração, que todos possam ser abençoados por Deus então. Amém?